Bom dia, não é nem de dia já é de tarde, né? Já é de tarde, né? Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, desejar a minhas irmãs que estejam desejosas para aprendermos um pouquinho mais do Senhor, né? Até porque meu Senhor diz, aprendei de mim que sou manso, né, e humilde. Oh, glória a Deus, de coração, e como nosso mestre, né? Olha, mestre, nosso mestre é lindo, né? Maravilha, usando a boca do profeta, ele diz, prossigamos em conhecer a esse Deus, irmão. Vamos prosseguir em conhecer a esse Deus, né? E nessa tarde já passa do meio-dia, né? Eu quero convidar você para abrir aí a sua revista, a sua Bíblia e falarmos um pouquinho hoje a respeito da nossa leitura diária, onde nós aprendemos sempre, quase todos os dias, não é verdade? Então, eu queria você é nosso convidado para abrir aí a sua Bíblia também, né? Onde a nossa leitura diária hoje vai ser no livro de 1 de Samuel, no capítulo de número 16, no versículo de número 14, aonde o Espírito Santo reprova a desobediência. Oh, glória a Deus, né? Estamos tratando nesse trimestre, onde nós estamos aprendendo sobre o verdadeiro pentecostalismo e a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E como eu falei para as irmãs, né, na escola bíblica, se estamos falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, isso é sinal que temos os falsos pentecostalismo também, né? Os falsos pentecostais. Mas isso nós já tratamos e nós agora estamos aqui na segunda lição. E quero convidar você que faça parte também da escola bíblica dominical, que se realiza todos os domingos. Você é o nosso convidado, tá? A escola bíblica não se realiza sem a participação da igreja. Então venha estar conosco aprendendo do Senhor, mas juntos, né? Um aprendendo com o outro, tá bom, querido e querida? Né? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, viu? E nós vamos tratar sobre a atuação do Espírito Santo no plano, né, da redenção. E nós vamos falar aqui sobre a nossa leitura bíblica diária. Mas só um bocadinho eu quero dizer para vocês que a salvação, viu, irmão? A salvação ali da humanidade foi um projeto, viu? Um projeto do nosso Deus, né? Do Trino, Uno, glória seja dada ali, né? Planejado antes da fundação do mundo. E cada pessoa da Trindade, ela exerce uma função, viu? E no plano da salvação, nós vamos que eles estão atuando junto e o Espírito é parte dessa história salvífica juntamente com o Pai e com o Filho, né? É ele quem estava atuando todo o tempo e nós estamos aprendendo dele. É porque a palavra do Senhor vai dizer, irmão, no livro de João, no capítulo 16, ele diz no versículo 7 que todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Oh, glória a Deus. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Do pecado, por quê? Porque não creem em mim. Oh, glória a Deus. E o Espírito Santo, ele vai atuando dentro do coração do homem para que ele creia, né? E da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Oh, glória a Deus. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado, né? Nós vamos ver que a atuação do Espírito Santo, ela é contínua, né? Ela é dinâmica na igreja. Nós somos a igreja do nosso Deus, ali na vida dos crentes que somos nós, e as conduz desde a convenção até o final da jornada cristã, né? É ele quem atua com dinamismo, é ele quem atua de continuidade. Isso quer dizer que a atuação do Espírito Santo na igreja, ela é de contínuo, né? Nada o para, nem potestades, nada pode parar, né? A atuação do Espírito Santo de Deus dentro da igreja. E como ele atua dentro de nós,
E como ele habita dentro de nós, e como ele vive em nós, nós aprendemos que esse Deus, né, na pessoa do Espírito Santo, reprova a desobediência. Totalmente, viu? Então nós vamos ver que no livro de 1 de Samuel, no capítulo de número 16, ele vai trazer para nós a respeito um pouquinho ali de Saul, no versículo 14, para que nós venhamos entender um pouco mais. Faça proveito, viu? Nessa tarde, da palavra, do alimento. Temos muitos tipos de alimento, mas aqui está o verdadeiro pão que alimenta a nossa alma, viu, querido? Não sai do canal não para não, porque se tem um que quer que a gente não ouça, que dá comichão nos nossos ouvidos, é o nosso inimigo, tá? Então vamos estar em obediência com a palavra de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer assim, no capítulo de número 16 de 1 de Samuel. No versículo de número 14 diz: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Oh, maravilha, né? Nós podemos ver aqui, meus irmãos, né? Nós estamos vendo aqui Saul, o primeiro rei de Israel, homem escolhido por Deus, ungido rei de Israel pelo profeta Samuel. E logo após ele ter recebido a unção, o Espírito Santo de Deus, segundo a palavra de Deus, diz que o Espírito Santo ele se apossou de Saul, né? Ele agora se apossa ali do nosso querido Saul, né? E ele foi mudado. Diz a palavra que Saul ele mudou para outro homem. Veja que há uma mudança. E nós vamos ver isso aqui ainda no livro de 1 de Samuel, só que no capítulo 10, no versículo de número 16. Você leia com atenção que você vai ver. Então o rei Saul, ele teve todas as oportunidades ali para fazer o quê? Um reinado próspero. Ele tinha unção. Nós temos essa unção. Nós temos todo o tempo para fazer a diferença. Assim como Saul teve todo o tempo para ter um reinado próspero e perpetuar esse reinado, o seu trono, para a sua geração, viu? Mas nós vamos ver aqui que ele se descuidou daquilo que ele tinha de mais precioso, a unção do Espírito Santo. Ele se descuidou dessa preciosidade, né? Ele se achou muito poderoso e ele esqueceu-se que todas as vitórias que ele tinha alcançado, todas as suas vitórias que ele alcançou foi fruto do Espírito Santo. Isso quer dizer, irmã, não se esqueçamos que todas as nossas vitórias é o Espírito Santo quem está atuando e não é nós. Mas é o Espírito Santo atuando, até porque ele tem prazer de atuar conosco. Ele tem prazer de estar conosco. E nós vamos ver o seu prazer nas nossas vitórias, nas nossas guerras. Saul, ele desobedeceu, né? Ele desobedeceu. Ele se esqueceu de quem tinha se apossado dele, né? Saul é desobediente. A determinação de Deus recebida ali pelo profeta Samuel, nós vamos ver que foi determinado para que Saul ele destruísse ali os amalequitas totalmente, nada ele podia poupar. Tem que destruir tudo aquilo, irmão, que não convém, que não podemos nos unir. E ele entrou nessa questão unindo-se. Nós vamos ver que ele não matou os gados, nós vamos ver ali, né, que ele fez ainda ali, tratou ali ainda com aquele rei, né, ele não cumpriu a determinação, ele foi desobediente. Ele foi um homem que ele desobedeceu totalmente, né, ele não destruiu os amalequitas, nada, o Senhor disse para que nada ele poupasse, mas ele continuou poupando, né,
Ele disse, olha, não poupa nem homem, não poupa crianças, até os animais. Ali no capítulo 15, leia também com atenção, ali no versículo de 1 ao 4, Saul não cumpriu a determinação de Deus, né? Nem a obediência, ele não obedeceu, né? A obediência equivale à completa desobediência, porque Saul, ele voltou, né, a pegar do gado, fez tratado ali com o rei dos Amalequitas, Agag, né? E nós vemos aí que Deus reprovou a sua atitude. Então, aos olhos do Senhor, o pecado de desobediência é semelhante ao pecado de idolatria, é semelhante ao pecado de feitiçaria. Você pode conferir isso ainda no capítulo 15, no versículo de número ali, de versículo 23, você vai conferir. Então o apóstolo Paulo, ele diz que nós não devemos o quê? Entristecer o Espírito Santo. Efésios 4, no versículo 30. Então a desobediência entristece o quê? O Espírito Santo que habita em nós, né? Pela desobediência de Saul, irmão, o Espírito Santo de Deus fez o quê? Ele retirou-se ali de Saul, né? Então, na ausência do Espírito Santo, irmão, né? Na ausência desse Espírito na vida de Saul, como aconteceu, o espírito maligno fez o quê? Ele se apossou de Saul. E nós não queremos que esse espírito também se aposse de nós, pelo quê? Pelos atos de quê? De desobediência. O Senhor diz, olha, mata essa carne. Não, vou deixar ela viva. Um bocadinho, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, não vai fazer diferença. Faz muita diferença para o reino de Deus, viu, querida? Ele, então, teve o apossamento do espírito maligno, né? Por causa do seu querer, da sua desobediência, da sua vontade. Nós não podemos esquecer que o Espírito Santo não comunga, não tem comunhão com os desobedientes, viu? Com aqueles que andam em desobediência. Então, nós estamos aprendendo aqui que o Espírito Santo habita em nós. Se ele habita em nós, nós temos que dar fruto de obediência. Então, que nós possamos estar atentos em estar em obediência, porque são os que estão em obediência que verá o Senhor Deus. E vou falar uma coisa para as irmãs e para os irmãos. Esteja em obediência. Por quê? Porque Jesus está voltando. Ele muito em breve vem buscar a sua igreja. E hoje está mais perto do que ontem. Está mais perto do que ontem, querida. Reuniões secretas já estão aí, já não é de hoje. Para querer calar, né? A voz da igreja, mas a atuação do Espírito Santo que habita dentro de nós, se você olhar aí na sua revista, na Verdade Prática, vai dizer que a atuação do Espírito Santo, ela é contínua, ela é dinâmica dentro da igreja. Então, essa atuação, né, do Espírito dentro de nós, né, ele continua, né, habitando dentro de nós, ela é dinâmica, né? Ela não para. Ainda que se levantem para destruir a igreja, a atuação do Espírito Santo dentro de nós, ela nos fortalece, ela nos revigora, ela nos ajuda. Para quê? Para que venhamos vencer as astutas ciladas do inimigo. Ele está dizendo que ela é dinâmica, ela é contínua dentro de nós, dentro da igreja. Então, isso quer dizer que ela não para, ela é um fluxo de continuidade, não para dentro de nós. Essa força, essa atuação do Espírito Santo, para que nós aprendemos a sujeitarmos a Deus, a resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Através de quem? Do Espírito Santo de Deus. É ele quem nos fortalece, é ele quem está de contínuo fortalecendo a sua igreja. E que nós possamos estar em comunhão, em obediência para com esse Deus, para que nós vençamos as nossas batalhas, para que nós possamos dizer que somos mais que vencedores em Cristo, o Senhor Jesus. Queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. É ele que nos revigora, é ele quem nos dá força. É ele quem nos dá força, porque nesse tempo nós estamos sendo amassados, sim.
E cada dia mais vamos estar mais amassados. Mas eu quero deixar uma coisa para você. Quem é esta que sobe do deserto como coluna, né, de mirra perfumada? É nosso irmão ali em Cantares deixa para nós. Então eu quero dizer para você que somos nós, porque quanto mais a mirra é amassada, quanto mais amassa a mirra, quanto mais ela é triturada, mais ela exala o cheiro de Cristo. Quanto mais a igreja é perseguida, quanto mais a igreja ela é perseguida, mais ela exala o cheiro de Cristo. E quem está perto ou longe não vai deixar de sentir o aroma, o cheiro, o perfume de Cristo, da igreja do Senhor. Eis que cedo venho e venho sem demora. Guarda o que tens, querida, porque o Espírito Santo habita em nós. Temos a força em Cristo Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor.